quando o professor Coimbra falou das cantinas sociais e falou do orgulho que era ter uma cantina social, eu estava a pensar na intervenção do Dr. Jaime Ramos, quando também falou do orgulho do soldado de ter ido participar na guerra. O problema é a necessidade de existir cantinas sociais, porque passados estes 100 anos as desigualdades aumentam e muitas pessoas estão a ser empurradas exatamente para a assistência social. E aquilo por que nós devíamos lutar, acho eu, era para que não houvesse necessidade de haver cantinas sociais. E foi nessa perspectiva que eu falo sobre a grande intervenção. Queria ainda aqui dizer, vou ser muito rápida, relativamente à questão que o Zé João Lucas pôs, e que tem a ver com as vias para uma terceira guerra mundial. Porque aquilo que nós assistimos à exclusão do mercado de trabalho dos grupos sociais, aos nacionalismos, ao fanatismo religioso, às desigualdades entre Norte e Sul, todos estes fatores podem ser portas abertas para uma terceira guerra mundial. E finalmente, em relação àquilo que disse o Carvalho da Silva sobre o orçamento da Segurança Social. O problema do orçamento da Segurança Social é que muitas das verbas da Segurança Social, resultantes das contribuições dos patrões e dos empregados, não são usadas para os fins a que se destinam. Ou seja, o orçamento de Estado, a Segurança Social, as verbas da Segurança Social, vão cobrir muitos gastos que teriam a ver com o Orçamento de Estado e não da Segurança Social. Nomeadamente, todas as questões de complemento solidário, do bono de família, rendimento social de inserção, vem da Segurança Social, onde os fundos de contribuição deveriam ser para pagamento de pensões e não para aqui, porque estas prestações deveriam vir do Orçamento de Estado. E os neoliberais andam a contabilizar tudo isto como se fosse do Orçamento de Estado. Mas não é. Mas é da Segurança Social. Claro. E não é da Segurança Social. Não devia ser da Segurança Social. Bem, como é que se previnem guerras se nós melhorarmos a democracia, se nós conseguimos que as pessoas tenham mais valores, se nós percebemos que temos que respeitar o diferente, que entre a tal ideia do bem e do mal, não podemos cair na ideia de que os meus são bons e os outros são todos maus. Isto não pode acontecer. E isto significa que nós, a vivemos na democracia, temos que perceber que todos temos posições diferentes ideológicas e é bom que tenhamos. E é bom que tenhamos o conflito de as discutir de forma a estar à frente dos outros, fazer diferentismos quando é necessário para fazer isso, subscrever inteiramente a posição do Carvalho da Silva, que eu trato como amigo, tenho imensa consideração por ele, sabe, em várias circunstâncias, independente da nossa posição ideológica diferente, e acho que isto é extremamente importante, é nós percebermos que o outro pode ter tanta razão ou mais do que a minha razão, mesmo tendo uma posição diametralmente oposta. Mas é exigido, em democracia, que as pessoas não se vejam como exércitos ou claques de futebol. Eu sou do Benfica, ou sou do Sport, ou sou do Porto, então nunca misturo com o outro. Não. É necessário que as pessoas misturem, é preciso que as pessoas discutam e avancem para as propostas, como disse o Carvalho da Silva. O que é preciso da democracia portuguesa é que haja alternativas. As alternativas têm que ser feitas por portugueses, não são os suecos nem os alemães. Não, a ideia de que nos dizem, no FMI, ou seja, quem for, que não há caminho alternativo, há caminho alternativo. Eu costumo dizer, quando alguém disser a alguém que não há caminhos alternativos, só há esta via, o tipo ou é ignorante ou nos está a enganar. Há sempre alternativa. Agora, nós temos que a fazer, e isso só é feito pelo diálogo, pelo compromisso, um crescer de democracia que permita que pessoas diferentes possam analisar propostas concretas e passar do frentismo para o criacionismo, uma unidade mínima, algo que permita ter um governo de alternativa, claramente, entre a esquerda e a direita em Portugal. E isso não tem acontecido em Portugal. E é isso que se tem que discutir em Portugal. Não se querer ver isso e atirar só as culpas de uns para os outros, isto é, de um dos grupos de esquerda para o outro grupo de esquerda e do outro para o outro, e estarem ali, estão a cometer o mesmo erro. Tem que fazer uma introspecção. Tem que pensar o que é que nos conduziu ao longo destes anos todos de democracia a esta incapacidade de nós conversarmos a sério no futuro de Portugal e criar alternativas. E tem que fazer essa introspecção, por muito que o Dr. Francisco Louçã tenha ficado ofendido por ter posto o problema. Mas é aqui que está o problema. Francisco Louçã? Eu gosto dos debates claros e gosto dos debates profundos. Não gosto muito do debate de café. Porque acho que nos exige, um debate sério sobre os problemas de Portugal, exige que nós nos coloquemos a todos num ponto de vista novo. Acho que temos que olhar para os problemas com um rigor e com uma exigência para nós próprios, que não é muito comum na história de Portugal. Por isso concordo que é preciso encontrar pontes novas e é preciso olhar para todos os pontos de vista. Com certeza que sim. Nem pode ser de outra forma. Agora, eu não percebo bem, já Ramos quer pôr, enfim, o setor da opinião pública no divã. Até acho que é interessante.
Acho que se deve pensar sobre os labirintos da saudade e sobre a psicanálise mítica portuguesa, enfim, os nossos maiores pensadores já o fez de alguma forma e acho que isso é interessante. Mas acho que há aqui uma contradição e entendamos bem. Não se pode fazer um discurso sobre as unidades que é preciso e depois troçar da única unidade que contou para uma proposta política em Portugal no último ano, que foi o Manifesto 74 sobre a reestruturação da dívida. Você assinou aquilo com o Bagão Félix. Perdão, foi com o Bagão Félix, foi com o Freixo do Amaral, foi com o Ferro Rodrigues, foi com o Carvalho da Silva, foi com 74 pessoas com tanto significado que houve uma conferência de imprensa da Comissão Europeia. E, aliás, um pequeno detalhe aqui que vale a pena pensar o que é que isto quer dizer. A Comissão Europeia fez uma conferência de imprensa sobre a tomada de decisão de cidadãos portugueses. A que ponto isto pode chegar? Houve um comunicado do FMI. O Presidente despachou 2 assessores. O Primeiro-Ministro pronunciou-se publicamente 2 vezes sobre o assunto. A Ministra das Finanças, infindavelmente. Mas deixemos isso. Era inteligência. Com certeza. Não tinha um peso enorme para as pessoas, mas tinha um peso por uma outra coisa. É que em Portugal, as propostas políticas são conversa. São conversa. Esta foi a única de pessoas que disseram este problema difícil sobre as questões que sempre nos dividiram, levam-nos agora a juntar-nos à emergência. Nós, disseram essas pessoas, sabemos... Manuel Freire Leite incluída, e Manuel Félix incluída. Claro. E bom, as pessoas conhecem os nomes, é escusado invocá-los. Agora, o que isso veio dizer é que essas pessoas juntaram-se para fazer o que nunca tinha sido feito em Portugal, que é apresentar uma proposta concreta sobre o problema nuclear de Portugal. E essas pessoas assumiram a responsabilidade imensa, com riscos para alguns deles, com riscos públicos, políticos, de serem atacados pelas suas famílias políticas, etc., como se viu, de dizer que é aqui que tem que estar a solução. E eu concordo nisto de tal forma, que continuo a insistir desde então, com muitas outras pessoas, não sou nem o primeiro, que há um problema se não for resolvido, não permite nenhum governo em Portugal. Chama-se dívida. E chama-se protetorado. Pode haver outros pontos de vista. E o esforço que fiz foi fazer com outras pessoas tão diferentes, o vice-reitor da Universidade da Madeira, o vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista, uma proposta concreta, detalhadíssima, como não existe nenhuma outra em Portugal. Sobre o que se devia fazer na banca, como se devia negociar a dívida, com critérios, com propostas, com que impactos, o que é que isso significava para o sistema de pensões, o que é que isso implicava para os salários. Este tipo de esforço, o que nós quisemos dizer foi só isto. Pode haver propostas melhores do que a nossa. Talvez haja. A Inês apresentou. E o que eu acho é que na política portuguesa, em vez de termos conversa, é bom conversarmos. E, portanto, apresentarem-se propostas, porque não temos mais tempo. Já disse o Carvalho da Silva e tem toda a razão. Este é o problema-chave. Uma democracia que não percebe os seus tempos não é capaz de decidir. Portugal não tem tempo. Ou consegue fazê-lo agora, enfim, vai haver uma mudança de governo, um próximo governo, neste ano, para começar agora, antes que o estrangulamento do Tratado Orçamental nos condene a esta miséria podre em que vivemos. E então pode-se governar. E se houver uma proposta, ela junta quem tem que juntar, como juntou o Manifesto 74. Mas o que tem que juntar não é o acordo das carreiras. Há tanta gente em Portugal que gostava de ter um turista e de ser secretário de Estado para telefonar ao pai, como o outro ministro, lembrou-se dele. Pai, já sou ministro. Eu sei que isso é tudo respeitado. Mas desculpa-me, eu não vou para esse peditório. Já não tenho nem idade, nem paciência, e nenhum de nós, porventura, tem. O que eu quero procurar em Portugal é o esforço da inteligência, da procura, da crítica, para ter soluções. Para dizer assim, esta solução custa tanto. Custa tanto. Eu gosto muito de pessoas que me dizem, o caso do exemplo das cantinas sociais, ou o caso do aumento do rendimento social de inserção, ou o caso do corte das pensões, mas digam a quem é que estão a tirar? E o que é que se paga para refazer? E nós queremos refazer. Mas para fazermos temos de dizer às pessoas o que é que se paga. Como? Onde é que está o dinheiro? Porque senão andamos todos na ilusão. E este esforço tem que ser feito em Portugal. Portanto, temos de passar do nível da discussão em que se olha para os telhados uns dos outros e dizer assim, onde é que se juntam as pessoas? Verdadeiramente, não vai ser por partidos. Isso não vai existir. Não vai ser por partidos. Vai ser por proposta política que possa refazer o mapa político em torno dela.
Tem que haver alguma coisa na sociedade que diga assim: há hoje o Partido de Portugal na defesa contra a dívida e o estrangulamento financeiro. E esse é o que defende a segurança social. E esse é o que defende os reformados. E esse é o que diz alguma coisa aos jovens. Esse é o que quer o Serviço Nacional de Saúde, que não passa pelas vergonhas com que se tem passado de entregar os hospitais à gestão privada. Os Espíritos Santos não ficaram com a gestão de hospitais nos últimos anos. Isso não nos diz nada do que está a passar. E o Zainal Bava não foi condecorado e agora não está a pedir 4 milhões de indemnização. Mas esta elite está tão apodrecida. Está tão apodrecida em dizer que nós precisamos de outra coisa. E eu acho, concordarão comigo ou não, com franqueza, que o que é preciso é uma proposta. Uma proposta. É alguém que diga assim: aqui está a minha proposta, aqui está o que ela custa, aqui está onde vamos buscar dinheiro, aqui está como resolvemos o problema financeiro. É muito difícil, pois não acreditem em quem vos diga que as coisas são fáceis. Isso não existe. Quem vos disser nos próximos meses isto vai ser fácil, vamos ajustar, cá está, e não sei o quê, não existe. Não existe. Só há respostas difíceis. Ou talvez de outra forma, só há respostas dificílimas. Renegociar a dívida é enfrentar Berlim. É enfrentar Berlim. E Berlim manda fazer um comunicado quando há um aumento do salário mínimo nacional, a dizer assim: este aumento é mau e é provisório. Dia 31 de dezembro de 2015 talvez volte para trás. E o novo governo em Portugal que dissesse alguma coisa sobre isto. Pois não. Eu não sei a que ponto nós chegamos para esta vergonha de humilhação nacional. Eu gosto de ser europeu. Sempre gostei. Gosto de ser português e gosto de ser europeu. E acho que é uma vergonha para mim, como europeu, que possa haver Berlim que manda fazer uma coisa destas. E que possa haver gestores coloniais em Portugal que se possam calar sobre uma coisa destas. Portanto, para os enfrentar, é preciso saber como. Saber como. E esse trabalho tem que ser feito. E tem que merecer alguma coisa na sociedade portuguesa. E esse esforço, eu acho que está a ser feito em alguma medida. Acho que se pode alargar imenso, acho que se pode encontrar imensas pessoas. Eu tenho imenso gosto em quando alertamos para uma emergência que é a perda da PT, que esteja José Silva Peneda, que foi ministro Cavaco Silva, que esteja Freitas do Amaral, que foi presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, já agora, se lembram, e que esteja Carvalho da Silva, ou que estejam outras pessoas tão significativas, porque estão a fazer alguma coisa. Estão a fazer alguma coisa. Estão a dizer alguma coisa. São alertas profundíssimos. A seguir vai a TAP. Já viram que o governo quer vender a TAP um mês antes de se ir embora, de acabar o governo? Quer despachar a TAP. A TAP é a maior exportadora nacional portuguesa. É a maior de todas. O que isto significa para a sociedade portuguesa é uma tragédia imensa, depois de todas as outras tragédias. Eu ainda hoje não encontro um único dirigente do partido, nem vos digo qual é, porque vocês sabem qual é, que propôs a privatização dos CTTs. Não consigo encontrar um único que me diga porque é que o propôs. Porque é tal a vergonha. E eu acho que Portugal também tem vergonha. Tem vergonha. Uma empresa pública, desde Dom João II, foi privatizada por nenhuma razão. Por nenhuma razão. Pura escândalo financeiro. Portanto, quando olhamos para isto, isto é o esforço que nós temos que fazer. E, portanto, em vez de pensarmos como é que se faz o mosaico, o xadrez e o jogo, e não sei o que tal, isso é tão cansativo. Está tão gasto. Pensemos ao contrário. Pensamos o que é que se pode fazer, que proposta é que se pode fazer, e juntemos todas as cores do arco-íris sobre essa proposta. Mas agarremos nela, porque nós precisamos dela. Caso contrário, Portugal o que vai ter é estas vergonhas de nos dizerem que a OCDE estão a recuperar a negociação coletiva. Mas horroroso! Estão a pôr em causa as reformas estruturais. Já há negociação coletiva em Portugal. Quando nós temos hoje um trabalhador em cada 20 que tem contrato coletivo. Há 3 anos era 1 em cada 2. E esta tragédia que Portugal está a ter é um problema da democracia. Portanto, eu acho que está tão mal, tão fundo, tão vergonhoso, tão humilhante. Nós precisamos é de um esforço. Procurar propostas. Propostas rigorosas, difíceis. Venham melhores, mas que ninguém se atreva a falar na democracia. Fala da democracia, mas ninguém se atreva a querer conduzir a democracia se não nos serve tudo o que tem a dizer sobre as propostas, o seu custo, onde vai buscar o dinheiro, como é que faz, como é que se bate por isso e que procure estender as pontes necessárias para o fazer. Acho que nós precisamos disso. Acho que Portugal precisa disso. Esta foi a primeira etapa das conferências políticas, centenário da Primeira Guerra Mundial. Claro que era inevitável falar da Primeira Guerra Mundial sem fazer o cotejo com o momento atual. E só assim, aliás, o Sr. Presidente interessava era fazer a comparação entre os diferentes momentos políticos. Quero agradecer ao Presidente da Câmara que teve o convite, também à Presidente da Federação
Isaia Barreto, e aos intervenientes deste primeiro painel, e anunciar qual vai ser a segunda temática, a sociedade e a mobilização tecnológica. Vão estar aqui a Joana Amaral Dias, o João Teixeira Lopes, o José Manuel Canavarro, o José Pacheco Pereira e Miguel Morgado. Estou para ver, vai ser, promete, Miguel Morgado e Joana Amaral Dias juntos, vai ser, conhecendo os dois, eu acho que vai ser um debate de estalo mesmo, de estalo no bom sentido da palavra. Bom, quero agradecer a todos, desejar-vos um resto de bom fim de semana e no próximo fim de semana já sabem que tem uma nova conferência. Obrigada.